Agora, dos casos suspeitos, são mais de 500, né? Isso. Alguma região específica ou esses casos estão espalhados aí por todas as regiões da cidade, o que chega a ser até mais preocupante, né? Na verdade, nós temos hoje a gente fala assim, uma parte, quase que a metade, né? Quando a gente olha do mapa, eu falo assim que a metade para cima, né? Se aqui isso é possível no mapa, mas uma parte para cima está extremamente afetada. Então, assim, é a região leste, é a região norte, e aí começa agora a aparecer alguns casos na região centro e abrindo já para a região oeste. E aí, em contrapartida, na região sul do município, para nós é uma região ainda bastante silenciosa, né? Nós temos, é óbvio, algumas hipóteses, né? Como foi o ano passado, em 2019, onde mais circulou a doença, onde a gente mais teve casos. Então, esse ano vai demorar um pouquinho mais para aparecer lá, né? Então, isso a gente trabalha com essa hipótese, mas também a gente está fazendo alguns trabalhos, né? Para ver se está só silencioso, porque em alguns momentos os médicos não estão suspeitando, né? Até porque um dos óbitos é justamente dessa região mais silenciosa. Um dos óbitos suspeitos, né? Um dos óbitos suspeitos é dessa região silenciosa. Então, assim, nós vamos a cada dia tendo um enfrentamento diferente para poder entender. Mas, para nós, uma coisa hoje é muito clara. Se individualmente cada cidadão londrinense não nos auxiliar, essa é uma guerra perdida. Pois é, e fica o alerta também, até porque é uma situação como a Sônia já descreveu, já tivemos uma grande epidemia em 2003, nos anos anteriores também a dengue preocupou porque avançou muito a doença e é um problema que continua afetando toda a população. E é importante a gente lembrar também que os cuidados, né, são necessários nas próprias residências, mas muita gente pode pensar que isso é falta de cuidado de quem tem menos instrução ou um nível social um pouco menor. Vamos lembrar que quando a Sônia mencionou o ano passado a situação na Zona Sul, em alguns condomínios de luxo também, a proliferação do mosquito. Quer dizer, a falta de cuidado, a falta de atenção, às vezes, da população é geral, né? Isso também é um alerta que fica para todo mundo, né? Hoje a gente costuma falar assim, a dengue é muito democrática, né? Ela não escolhe camada social, nem local, né? E muitas vezes até em umas áreas ditas de melhor nível social, a gente tem maiores problemas, porque a gente tem mais dificuldade de acesso para fazer vistorias e encontramos muitas vezes algumas residências que não estão habitadas, com piscinas abandonadas e que servem aí de um grande foco gerador de Aedes. Então, hoje não tem, hoje, vamos dizer assim, esse é um problema universal. E a gente tem a seguinte situação também, não adianta você limpar a sua casa, né? Mas você tira os resíduos ou o lixo que está na sua casa e joga no terreno baldio, joga no fundo de vale, né? Então, nós temos que aprender que nós temos que retirar e dar o destino adequado, né? E para aquele que acha assim, mas eu faço tudo, na minha casa está tudo limpo, né? Eu posso evitar a doença? Pode, individualmente tem ainda algumas opções, né? O uso de repelente, o próprio uso de telas no domicílio, né? E a gente tem falado aí mais recentemente que até o uso daquele, né, quem é um pouco mais antigo conhece, do mosquiteiro mesmo, né? Então você tem algumas áreas da casa mais protegidas, isso para quem tem criança, tem idoso, isso é mais, assim, isso é um cuidado a mais que deve ser feito. São dicas importantes. E às vezes a gente fala só em né, um pote, um recipiente que acumula água, mas tem pontos na casa que as pessoas às vezes não sabem que podem ser potenciais focos, né, Sônia? Tem. Na verdade, nós temos hoje, assim, a indústria não nos favorece muito, né? Então, essas geladeiras de gelo automático, elas têm uma espécie de uma gaveta por baixo delas, onde esse gelo, que é, na verdade, que é descongelado, a água, ela vai para essa gaveta, que fica embaixo do motor. Então, ali a água permanece algum tempo parada, o motor esquenta, nem sempre o uso desse motor ou o aquecimento é suficiente para secar a água do degelo rapidamente e acaba servindo ali como um potencial criador, né? Então, esse é um outro cuidado.
Outra coisa que a gente fala, não adianta esvaziar potinho, né? Às vezes eu esvaziei o potinho. Você tem que esvaziar e lavar com água e sabão, porque alguns ovos podem ficar ali aderidos. Então, numa outra oportunidade que você descuida um pouquinho, né, aquele potinho se enche de novo, né, esse ovo pode criar novamente. Então, são vários cuidados que nós temos que ter. Calha entupida, caixa d'água com trincos na tampa, né? Se bem que mais recentemente as caixas d'água estão sendo feitas de material plástico, mas ainda nós temos muitas residências com caixas d'água mais antigas que eram feitas com outro material, né, que não plástico, então que racha a tampa. Então são várias, né, possibilidades que tem dentro de casa. Isso é uma das coisas que a gente pediu e quase que está abolido. O uso daquelas garrafas de vidros em cima dos muros, né? Aquilo também acumulava água, né? Muitas vezes as pessoas fazem algumas construções, né? E que acaba não sendo plana ou mesmo não tendo, muitas vezes assim, para entrada de carro, de algumas circunstâncias assim, e que acaba ficando e isso não é visível para todo mundo, mas acaba ficando ali a possibilidade de uma lâmina de água de até 5 centímetros, né? Isso também para nós é um potencial criador. E que na verdade, muitas vezes, nem o dono do imóvel, ele se atenta que tem aquilo lá, né? Está ciente do problema. Então muitas vezes a gente tem que chegar com uma escada, subir, né? Quando o morador tem condições, subir ele na escada também para mostrar, ou tirar foto pelo celular e mostrar que aquele local, né, na residência dele, acaba sendo também um potencial criador. Agora, em relação à contrapartida do município, o município tem que fazer a sua parte também, limpando os terrenos baldios, né, as áreas públicas, claro, isso é uma obrigação. E em relação aos agentes de endemias, nós estamos com um número suficiente, havendo essa possibilidade de uma epidemia aí muito grave da dengue em Londrina, o município estaria preparado para tentar combater essa situação, Sônia? Olha, eu tenho falado que na atual situação, nós temos aí aproximadamente 260 imóveis, né, em que os nossos agentes obrigatoriamente têm que estar fazendo essa vistoria. Mas hoje, sem a contrapartida do indivíduo, da pessoa, do morador, eu precisaria ter 50 mil agentes contratados pela prefeitura para poder dar conta, né? Então eu precisaria que o agente fosse toda semana minimamente vistoriasse 100% desses 260 mil domicílios. Então a gente sabe que isso é uma situação impossível. Né? Então, falar assim, o número de agentes é adequado ou não é adequado, eu acho que no momento esse não é a grande discussão, né? Assim, o que a gente quer chamar a atenção. Porque, inclusive, nós temos que rever um pouco o nosso trabalho, né? Nós temos moradores que toda vez que nós vamos na casa dele, nós encontramos foco. E a questão é mesmo essa, olha, mas você não veio aqui para eliminar, você não veio aqui para tirar, como se a obrigação fosse do agente, né? Fosse do agente de estar limpando o imóvel. A própria casa, aí é complicado também, né? Então, assim, eu vejo mais o agente como levando informação e como sendo buscando esses focos improváveis, né? Que o morador sozinho não daria conta, tá? Agora, essas coisas que são extremamente visíveis para todos nós, isso é a responsabilidade, né, de cada um. E com relação aos espaços públicos, eu também concordo que é função do serviço público limpar. Mas em 2019 a gente viu as situações mais, assim, eram até cômicas, né? De a prefeitura, CMTU, passar e limpar a praça e no dia seguinte ter geladeira, ter máquina de lavar na praça. Depositado de forma irregular, né? De forma irregular. Então, assim, serviço público tem que fazer? Tem. Mas nós precisamos acordar que a responsabilidade individual de cada um
ela não pode também ser colocada para o serviço público. Nós temos em Londrina uma boa coleta de lixo. Se a coleta seletiva de lixo ultimamente não tem funcionado tão adequadamente, nós temos a possibilidade de jogar o lixo reciclado como lixo, vamos dizer assim, convencional, né? Nós temos os pontos de coleta, de entrega voluntária. Então, hoje, a cidade não precisaria estar tão suja. Ela é suja em função do comportamento das pessoas. Você precisa mudar, né? Sônia, para a gente encerrar essa nossa entrevista, você como enfermeiro, eu queria que você relatasse para o nosso espectador os sintomas, né? Gente que nós conhecemos pessoas que contraíram a dengue e os relatos são de que nunca ninguém quer passar por isso mais, né? Queria que você falasse sobre isso então. Falando um pouquinho mais especificamente da doença, né? Ela... o que a gente fala assim, ela tem uma gama muito variada de sinais e sintomas, existem alguns sintomas básicos, mas ela vai diferenciar muito também de pessoa a pessoa. Mas, basicamente, a dengue, o indivíduo vai ter febre, vai ter dores pelo corpo, dor de cabeça e dor no fundo dos olhos, né? Então, e basicamente assim, a dengue também é conhecida como a doença quebra-ossos, porque essa dor pelo corpo, ela é tão grande, ela é tão intensa para algumas pessoas, que as pessoas têm essa sensação mesmo que estão com todos os ossos do corpo quebrados, né? E para algumas pessoas também, a gente tem que entender que a recuperação da doença, que os sinais e sintomas duram em torno de 10 dias, a recuperação completa como um todo pode demorar até 6 meses. Então, nós não estamos falando de uma doença simples, né? Nós estamos falando de uma doença que pode causar poucos sinais e sintomas, que pode deixar, né, aí um longo período de tempo o indivíduo improdutivo até, e levar, inclusive, o que é mais complicado, pessoas à morte. Então, esse é um cenário que a gente não quer ver no município de Londrina. Bom, vamos então cada um procurar fazer a nossa parte, né? Nós conversamos com a Sônia Fernandes, ela que é diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, falando sobre o risco de Londrina viver uma nova epidemia séria da dengue já neste começo de ano, hein? Sônia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Foro Entrevista. Eu que agradeço, estamos à disposição. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!